começar com você, Danilo, porque a gente debateu bastante o Palmeiras ontem, grande rival do Flamengo no futebol brasileiro, nessa espanholização que eu sempre venho falando. E aí falou, não, o Palmeiras precisa jogar melhor, não jogou bem e tudo mais. Empatou 0-0 com o Porto. O Palmeiras ganhou de 2-0 do Esperance da Tunísia. Qual estreia foi melhor, Danilo? A do Flamengo. Precisa vencer. Eu disse ontem para vocês, acho que o Palmeiras jogou bem e faltou fazer o gol, mas ontem eu falei que para mim o Flamengo não precisava jogar bem, não precisava dar show. Estreia de Copa do Mundo de clubes, você precisa ganhar. Muita coisa envolvida só do nível do adversário. Tem ansiedade, tem adaptação com o campo, tem algumas coisas, um ambiente totalmente diferente para alguns jogadores. O Flamengo ainda sofre, acho que um pouco menos, porque tem jogadores que estão acostumados a jogar data FIFA, evento FIFA, e não sente tanto. Mas tem sim uma adaptação para esse começo de campeonato, todos os jogadores sempre falam isso, inclusive. Então, eu acho que o Flamengo fez o que precisava. Sofreu pouco, fez 2 gols. É verdade que do nível do adversário, o Flamengo poderia ter feito mais, até pensando em eventualmente segurar o empate do Chelsea e depois tentar brigar com ele pelo saldo de gols para a primeira colocação do grupo, porque aí você alivia a barra, né? Você foge de um Bayern de Munique, porque é mais ou menos a mesma situação do Palmeiras, né? O Palmeiras precisa fugir do PSG para tentar alguma coisa e o Flamengo precisa fugir do Bayern de Munique para tentar alguma coisa dali para frente, imaginando, claro, que os dois avancem de fase. Então, acho que foi um jogo seguro do Flamengo, que se você for analisar o adversário, o que o adversário apresentou, mesmo diante das dificuldades de uma estreia, a gente imaginava que, se o Flamengo apertasse, como disse o Mauro, poderia ter feito mais, mas 2-0 está ótimo, 3 pontos garantidos, joga pressão para os outros 2 adversários e agora joga com o Chelsea, que, para mim, o Chelsea é bem favorito. 2-0 sobre o Esperance da Tunísia, tem reportagem aqui no UOL também, falando que o Flamengo vence com show de Luiz Araújo. Fez o gol, né? Mais um, o gol do alívio ali foi dele. E com isso, o Flamengo é o líder do seu grupo. O Arnaldo falou sobre o Arrascaeta. Ele chega a 19 participações em gols em 27 jogos nessa temporada. Impressionante, né, cara? Impressionante. Pensa. Cara, é um número muito relevante. 0,7 participação em gol por jogo, considerando gols e assistências. Ele é ainda, né, o artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro? E artilheiro da temporada com 5 gols a mais que o Luiz Araújo. Ele fez 9 no Brasileiro, né? Cara, artilheiro do Campeonato Brasileiro que tem o Caio Jorge, tem o Verratti, né, e tal. E nesse momento ele já igualou o número de gols de 2022. Pois é, então. Praticamente a metade dos jogos. Olha lá, então aí, 27 jogos, 13 gols. Rapaz. E 6 assistências. Tá aí a tela sobre o Arrascaeta. Estamos falando em Jorginho, estamos falando de outros caras, mas o Arrasca é o cara, hein, Danilo? O Arrascaeta muito decisivo, né? E a hora que ele faz o gol aos 18, 19 minutos, você basicamente ali diminui muito a esperança do Esperance, para perdão do trocadilho, né? Porque como queriam os tunisianos, era ali segurar um pouco do 0-0 o máximo possível para ver a hora que o Flamengo começasse a ficar um pouco mais nervoso. Mas o Arrascaeta não permitiu que isso acontecesse e depois ele continuou dominando o jogo, controlando, pegava a bola, apanhou pra caramba. Aliás, os tunisianos bateram bem no meio de campo ali, né? E a arbitragem, como é bom, né? O Flamengo tentando fazer, o Esperance fazendo um joguinho e a arbitragem, quando a arbitragem boa, a arbitragem ela impõe, os jogadores desistem, né? O Léo Pereira chegou a ficar caído no chão, uma hora a bola bate nele, a jogada continua, ninguém depois foi falar um A com o juiz, porque sabia que o Léo Pereira estava dando uma forçada ali, completamente outra coisa, inclusive dos jogos que a gente viu Palmeiras e Porto com a arbitragem hondurenha ou mesmo o mexicano no jogo do Boca, enfim, a arbitragem fez muita diferença, embora o jogo tivesse... E o Arrascaeta, como eu estava dizendo, ele controla, deu ritmo pro Flamengo, e a expressão do Arnaldo que eu gosto muito é o gol de 1-0, né? Esse gol ele tem outro peso, não é a mesma coisa que quando faz 2, 3, 4. O gol de 1-0 ele abre a porta, abre a lata, é totalmente diferente. O Arrascaeta realmente muito decisivo. E lembrando que ele tem contrato, e há uma discussão, né? Porque ele tem contrato até dezembro de 26.
e já há uma discussão, porque ele teve uma queda técnica, uma queda física na última temporada, mas agora parece estar renascendo, está revivendo, sendo muito decisivo, e é um jogadoraço mesmo. E o Jorginho, eu passei rápido por ele, não falei, eu gostei da atitude do Jorginho, mais do que o jogo do Jorginho, que teve o passe para o segundo gol, que foi um passe muito bonito. Eu gostei da atitude, o cara já se comportou como líder do grupo, já se comportou dentro de campo como se estivesse há muito tempo no Flamengo. Confesso que fiquei surpreso quando vi o nome dele na escalação titular, não achava que o Felipe Luiz fosse fazer esse pulo aí na hierarquia que eles têm ali, né, de tempo de casa, quem começa, mas o Felipe Luiz deve ter olhado o tamanho do Jorginho, o tamanho do jogo, a estreia na Copa, o cara experiente, que não vai ver a camisa do Esperança e sentir algum tipo de pressão, né? E colocou para jogar. Então gostei também, mais do que do jogo do Jorginho, gostei da postura do Jorginho, viu, Tironi? Já que você falou do Jorginho, vamos colocar a frase do Jorginho depois do jogo, as impressões dele sobre o que ele achou da estreia dele no vestindo a camisa do Flamengo. Temos ele falando, olho na tela. Pô, nação, obrigado pelo carinho. Vocês foram incríveis mais uma vez. E vamos, Mengão. Aí, vamos ver um Mengão e tudo mais. Uma risada meio máscara, né? Meio Neymar. Sabe a risada máscara do Jim Carrey? É isso. Então, mas ele é isso, ele é curioso, né? Eu acho. Ele era uma espécie de dono do time do Chelsea, agora é o Enzo Fernandes, né? O argentino também fez gol ontem, vai ser um duelo interessante. Mas eu acho que ele pode acrescentar ao Flamengo, eu tô com o Danilo, além da qualidade técnica, esse espírito de liderança, de fato, que ele carrega, né? É dele. E mais uma coisa em relação ao Arrascaeta, né? A gente tem que lembrar que talvez pela primeira vez o Flamengo tenha feito um trabalho especial em relação ao Arrascaeta nesse semestre. Fez também com o De La Cruz e o De La Cruz está machucado. Não deu certo. Não deu certo para ele estar em forma na estreia do Mundial. O Arrascaeta, que muitas vezes chegava, e ele tem esse histórico de lesão e de acúmulo com os jogos da seleção, mais do que a efetividade dele, os gols, as assistências, eu acho que a forma dele, por isso que eu falo que é a melhor forma nesse primeiro semestre, depois de muito tempo oscilando e tal, e padecendo com lesões. O Flamengo, eu acho que contra o Chelsea, a minha dúvida agora é como o Felipe Luiz, conhecendo muito bem o adversário, vai armar o time. Né? Qual a estratégia? Pedro ou Bruno Henrique joga com 2 pontas. Tem um outro detalhe do jogo de ontem, né? Que a gente passou, você vê como é que é. O Gerson estava presente, o Felipe nem entrou nessa situação. O Gerson quer sair, vai. Enquanto ele estiver ali, vai jogar. Ele jogou, né? Foi também titular dele. Eu imagino como ele tem mudado a equipe sutilmente de uma partida para outra, nas partidas mais difíceis, eu imagino que ele possa fazer uma ou outra alteração. Claro que o nível de dificuldade, o grau de dificuldade vai ser completamente outro na partida da próxima rodada contra o Chelsea. E tá aí, galera, um corte lá do All Sports aí, com os comentaristas falando sobre a estreia do Flamengo no Mundial. Nosso Mengão, galera, teve vitória e começou bem no Mundial. Agora é pensar no jogo contra o Chelsea, né, que vai ser o jogo mais difícil aí do grupo, né, do Flamengo, né? O Flamengo, por hora, é líder do grupo, né? Tá empatado ali com saldo de gols, mas nas outras estatísticas ali, o Flamengo é o líder do grupo, pessoal. Também teve o Jorginho aí que estreou, né, e jogou muito bem. E o Flamengo tá bem, pessoal. Começou bem no campeonato. Ganhou de 2-0, não deu show, né, como os comentaristas disseram, né? E não é o foco da show, né? O importante é ganhar, né, e garantir os 3 pontos. Mas é isso, pessoal. Você acha aí que o Flamengo jogou bem e tal? Faltou mais brilho, faltou mais show dentro de campo? Deixa aí nos comentários, galera. Pessoal, se inscreve no canal, deixa o like, beleza? Vou ficando por aqui. Um forte abraço, valeu!